Falar do impacto da cruz na nossa vida é algo tão profundo que muitas vezes a nossa mente não consegue alcançar tudo aquilo que Deus fez em nosso favor, que Deus tem feito em nossas vidas através da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso de número 18, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra da cruz, ela é loucura. Mas ela é loucura para quem? Para aqueles que se perdem. Aqueles que são salvos aprenderam que as coisas de Deus a gente assimila pela fé. Não é pela razão, não é pelo raciocínio, mas é a fé. Então, muitas vezes, a nossa mente não consegue acompanhar, não consegue entender tudo, mas em nosso espírito nós temos a confiança naquela verdade. Então, a palavra da cruz ela é loucura apenas para aquele que quer entender Deus de forma racional. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 1, lá no verso 21, Deus diz que não se deixa conhecer pela razão humana. Deus não se permite conhecer. Não é que as pessoas não vão conseguir. Deus não deixa a pessoa que quer conhecê-lo pela razão chegar a esse ponto de conhecimento. Por exemplo, como é que nós podemos entender racionalmente Deus morrendo para o homem viver? Como é que nós podemos entender racionalmente o homem ter que morrer para ter vida? Ou você ser um servo para, na verdade, ser o que lidera? Morrer para reinar? Os pecados humanos de toda a humanidade, de todos os tempos, sobre uma cruz. Nós podemos pensar na cruz de 3 maneiras ou 3 focos específicos. Em primeiro lugar, a dimensão da cruz de Deus para nós. É a iniciativa de Deus. Deus decidiu se tornar homem e, através da pessoa de Jesus, se identificar conosco e, assim, levar sobre si os nossos pecados naquela cruz. Então, quando nós pensamos nessa dimensão da cruz, sabemos que ela é também uma dimensão histórica, porque a cruz é real, ela é histórica. Apocalipse capítulo 3, verso 18, diz que também a cruz é eterna, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo e ele o fez de uma vez por todas e para sempre. Então, uma dimensão que nós não podemos colocar apenas 2000 anos atrás em Cristo, mas é uma dimensão que nós olhamos lá para trás, quando nada existia, Deus em Cristo decidiu morrer na cruz pelos nossos pecados. A segunda dimensão a ser vista é de nós para nós mesmos, ou seja, objetivamente, nós fomos crucificados com Jesus, fomos crucificados com Ele e isso é um fato. Subjetivamente, nós temos que morrer cada dia. Então existe um fato espiritual, nós morremos com Cristo. Agora existe uma verdade que precisa ser experimentada todos os dias. Eu morro cada dia. É uma decisão que nós precisamos tomar dia após dia. É o que a gente encontra em Romanos 8:36, encontramos lá em Gálatas 6:14, porque o ponto mais alto da vida cristã é nos identificarmos na morte de Cristo. E a terceira dimensão da cruz é em relação ao meu semelhante, ou de uns para com os outros. Ou seja, não apenas eu morri na cruz em Cristo Jesus, mas eu morro para mim mesmo. Eu vivo, mas não para mim, mas eu vivo para ser um canal da bênção de Deus para outras pessoas. Então eu me torno um servo como Jesus era servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45 é o que diz isso. Então, quando nós entendemos essa verdade, nós descobrimos que a bênção da cruz na minha vida não é apenas para ir para o céu. A bênção da cruz na minha vida é quando eu morro para mim mesmo e então me identifico com Jesus.
Porque, pensa comigo, quando é que Jesus começou a morrer? Não foi naquele madeiro no momento em que ele foi crucificado, nem quando o soldado o traspassou, mas a morte de Jesus começou muito antes. Por exemplo, nós vemos a morte de Jesus quando ele lava os pés dos discípulos. Ali ele estava mostrando o que é morrer para si mesmo. Então, olhar para a cruz é olhar para essa questão do morrer para si mesmo. Quando nós olhamos, por exemplo, Efésios capítulo 2, dos versos 4 até 6, a gente lê assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele está dizendo aqui que Deus, por causa da sua misericórdia, nos salvou em Cristo Jesus. E é pela graça que somos salvos. E ele nos ressuscitou também em Cristo Jesus e nos fez assentar com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então eu digo uma coisa: existe um lugar de glória para você hoje. Não estou falando da eternidade, estou falando de hoje, da sua vida hoje. Existe um lugar de glória, assentado com Cristo, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio e poder. Estarmos em Cristo Jesus é reinar em vida, como a Bíblia diz. Mas, para chegar a esse trono de glória, nós temos que passar pela cruz. Não existe como experimentar essa dimensão gloriosa de estar em Cristo na prática, a não ser que experimentemos a cruz na prática. E é isso que muitas pessoas não entendem. Apenas creem, eu estou em Cristo Jesus, declaram, eu estou em Cristo Jesus, fazem a confissão da fé, eu estou em Cristo Jesus. Mas no dia a dia isso não acontece, porque estar em Cristo e experimentar a vida de Cristo precisa também do impacto da cruz.